Olá, queridos, graça e paz, Pastor Elton aqui. Mais uma vez nos reunimos como pequenos grupos. A Igreja do Senhor não pode parar, nós não vamos parar. Apesar de estarmos vivendo esse período de reclusão social, né? De distanciamento social, nós temos os meios que nos ajudarão a viver e a manter os nossos laços e poder até mesmo fortalecê-los, né? Porque eu acredito que depois desse período que nós estamos passando nessa quarentena, nós vamos valorizar muito mais esse momento de comunhão com pequenos grupos, como igreja, as nossas reuniões de culto de oração, nossas reuniões de escola dominical, de cultos de celebração. Nós vamos sair desse momento valorizando muito mais isso. E isso não pode ser esquecido por nenhum de nós. Mas o nosso assunto aqui hoje é a respeito de oração. Nunca oramos tanto e tivemos tanto tempo para orar como nós estamos tendo agora. Viver a verdadeira prática da oração. Quer seja por nós mesmos, por nossa família, por nossa nação, o importante é orar. E nós hoje eu quero desafiar você hoje a, juntos, como Primeira Igreja Batista de Vila Garrido, como pequenos grupos, formarmos um verdadeiro escudo de oração em volta de nossas casas, de nossas famílias, de nosso município, nosso estado, nossa nação e as nações da terra. E você pode contribuir com isso. Você pode cooperar com Deus para fazer alguma coisa. Você já imaginou isso? Você já pensou numa coisa dessa? Cooperar com Deus para fazer algo? Será que nós temos algo para cooperar com Deus? Será que podemos contribuir de alguma forma em alguma coisa para Deus? Nós vamos ver isso hoje. A palavra do nosso estudo está baseada em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, que diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Então cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e ore sobre ele e unja com óleo, e em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Aleluia! Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos um minuto. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que o Senhor nos instrua ao que devemos saber e para onde devemos prosseguir como igreja, como pequenos grupos. Que o Senhor nos abençoe e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então, vamos conversar um pouco sobre escudo de oração. É importante a gente orar em favor das pessoas. Você precisa saber que isso é muito importante. A grande verdade é que a nossa carne a nossa carne detesta oração. E essa questão de levantar mais cedo, ajoelhar, isso é uma luta diária, irmãos, constante, porque isso é a nossa carne e é o que a nossa carne não quer fazer. Nós não queremos fazer isso, levantar mais cedo, orar, ajoelhar, separar tempo, jejuar, né? Nossa carne não quer esse tipo de coisa. Mas se você quiser ser amigo de Deus, você e eu, se nós quisermos ser amigos de Deus, precisamos fazer o que é contra a nossa carne, né? Precisamos fazer o que ela detesta. Então, se sua carne não quer orar, então ore. Se a sua carne não quer fazer alguma coisa que a Bíblia está mandando fazer, então faça, em nome de Jesus. E fazer isso logo cedo é a melhor coisa que existe, né? A fé, a disciplina, a perseverança, o caráter, a integridade, a santidade, a humildade, o coração quebrantado, o fervor espiritual são a base para a oração bem-sucedida. Essas são as bases para uma oração bem-sucedida, né? A oração de intercessão
é uma grande oportunidade, né? E aqui está a oportunidade que eu te falei logo no início, de cooperar com Deus. A intercessão é uma grande oportunidade espiritual de sermos parceiros de Deus naquilo que Ele está fazendo hoje entre nossa nação, entre as nações, em nosso bairro, em nossa igreja, né? Essa é uma forma de nós nos fazermos uma parceria com Deus. Uma fé firme e inabalável e o caráter santo são elementos interdependentes. Porque a fé e carisma sem caráter é hipocrisia espiritual. O ponto crucial da oração é a concordância. O ponto crucial da oração é a concordância. O nosso propósito deve ser orar sempre em concordância com a vontade de Deus e expressa em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então por isso que, por muitas vezes, eu ministrando em algumas palavras sobre oração na igreja, eu sempre falo que aquela palavrinha que a gente dá e repete muito, seja o que Deus quiser, é algo complicado na oração. Porque quando eu falo seja o que Deus quiser, quer dizer que eu não sei o que Ele quer. E uma oração eficaz, para ela ser eficaz, ela precisa ter concordância. E para ter concordância, eu preciso entender o que o outro quer. No nosso caso, se estamos cooperando com Deus no meio da intercessão para que haja um mover sobre a nossa nação, precisamos concordar com o que a palavra dele diz. Para isso, precisamos conhecer. Então, por isso que o pastor sempre fala que quando você vai orar e fala assim, que seja feita a vontade, que a sua vontade seja feita, ou seja o que Deus quiser, você está dizendo ali que não conhece a vontade dele e não sabe o que ele quer fazer. Está entendendo? Então, eu preciso conhecer a vontade dele, eu preciso conhecer o que ele quer fazer. Para aí sim orar concordando com o que ele quer fazer. E eu vou descobrir o que ele quer fazer nas Escrituras. Eu vou saber o que ele quer fazer nas Escrituras. A unidade é concordar com a vontade de Deus e com os irmãos que também estão orando. Portanto, devemos ter unidade plena entre os líderes e os membros da igreja. Como líderes, devemos discernir o tempo que estamos vivendo, como igreja brasileira, e a necessidade de orar por nossa nação. Como líderes e membros da igreja, lógico. Nós precisamos, como igreja, entender o momento que a gente está vivendo como nação e como igreja. E orar em concordância com Deus nisso. O que Deus está fazendo, irmãos? Precisamos compreender a vontade dele. Precisamos compreender o que ele está fazendo. Temos que definir os objetivos da oração e estabelecer o compromisso de orar e perseverar na oração sem jamais esmorecer. Lembra que Jesus, em Lucas 18, ele conta uma parábola para os discípulos a respeito do dever de orar? Lucas 18:1 diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Então esse tempo de reclusão que nós estamos tendo é um tempo, eu acredito, de treinamento de oração. Nós temos orado mais, nós temos tido mais tempo de oração, e essa comunhão a mais com Deus, eu acredito que vai gerar em nós, quando sairmos desse confinamento, saudade. Porque você vai querer voltar à presença de Deus e vai querer voltar a ter as experiências que você está tendo. Se você ainda não está tendo algum tipo de experiência de oração, eu recomendo você começar a orar de acordo com a vontade de Deus, compreendendo o que Ele quer fazer na sua vida, por meio de sua vida, na nossa igreja, por meio de nossa igreja. Nós precisamos compreender isso, em nome de Jesus. Eu tenho alguns pontos para poder meditar com você a respeito desse escudo de oração. Algumas coisas nós precisamos compreender de forma plena. Então, temos que resgatar o poder da parceria na intercessão.
Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, querido, em Êxodo, capítulo 17. Nesse texto nós vemos uma parceria sobre intercessão. 17, de 8 a 15. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros amalequitas os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem à luta contra o exército amalequitas. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando na minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés ordenou e lutou contra o exército de Amalequita. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo da colina que ficava perto dali. Então Moisés mantinha os braços erguidos e os israelitas tinham vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés e se sentar. E um de cada lado mantiveram os braços, as mãos erguidas, assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Com resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Olha que maravilhoso! Esse é o resultado da união na intercessão, da parceria na intercessão. E esse é o meu chamado, a minha convocação a você, querido. Nós fazemos uma parceria de intercessão. Como pequenos grupos, nós precisamos interceder pelas nossas famílias, interceder pela nossa igreja, interceder pelo nosso bairro, interceder pelo nosso município, nosso estado, nossa nação, as nações do mundo. Nós precisamos fazer essa parceria uns com os outros e com o Senhor, pois essa é a vontade de Deus, que nós nos coloquemos na brecha. Josué liderava o exército de Israel na batalha contra os amalequitas no vale. Moisés liderava a intercessão com Arão e Ur no alto da montanha. Então, Josué pôde representar o exército do ministério pastoral, missionário, evangelístico, dos nossos pequenos grupos, né? A linha de frente no campo de batalha espiritual. Moisés representa o poder da cobertura de oração do ministério de intercessão ou dos intercessores, né, da igreja. Quem definia a vitória do povo era Moisés, Arão e Ur, com intercessões no alto do monte. Da mesma forma que quem define a vitória do avanço da igreja na conquista de nossa cidade, de nosso bairro, são as nossas intercessões. Então entenda bem, é importante termos obreiros bem preparados, porque você percebe que Moisés manda Josué escolher pessoas prontas para a luta. Então é importante termos pastores, líderes de pequenos grupos afiados. Essa é a linha de frente, é importante ter esse tipo de pessoa pronto para a guerra. Mas é extremamente importante haver sobre essas pessoas uma cobertura de intercessão. Porque o que vai fazer o movimento de vitória, o que vai determinar a vitória nesse tempo é a nossa intercessão. Irmãos, entenda isso. O que vai fazer com que a igreja saia triunfante, o que vai fazer com que essa assolação da terra acabe, é a intercessão. Por isso estamos nos reunindo como igreja de todas as nações, orando pelo mesmo propósito. Domingo nós nos reunimos como igreja, como nação, e oramos, jejuamos por nossa nação. Essa intercessão vai fazer toda a diferença. E é essa intercessão que vai fazer com que nós saiamos dessa guerra vitoriosos. Não é simplesmente o conhecimento médico, e hoje nossa linha de frente nessa ação são os médicos, enfermeiros, né? São os socorristas. Essas pessoas estão na linha de frente, mas essas pessoas precisam de intercessão. E o que vai fazer toda a diferença nesse tempo, nós, como igreja, intercedendo por esses homens e mulheres, para que eles não caiam, para que eles não desfaleçam, para que eles não desanimem. Nós, como igreja, precisamos orar uns pelos outros, para que não haja baixa em nossas fileiras. Nós, como igreja, vamos sair vencedores dessa guerra, porque somos a igreja do Senhor e nos comprometemos com a intercessão. Somos parceiros de Deus nessa guerra. Somos servos do Senhor que dobram os seus joelhos e creem no poder da oração. Isso
é a ação de Deus nas nossas vidas e por meio dela. Temos então que resgatar o poder da parceria. Enquanto Josué está no vale lutando, Moisés está em cima do monte, junto com Arão e o intercedendo. Precisamos resgatar esse poder da parceria. Em segundo lugar, para que a gente possa compreender como cooperar com Deus, para que cooperar com Ele no que Ele está fazendo, a gente precisa entender. A intercessão é muito importante para o ministério pastoral. A palavra do Senhor, em Zacarias, queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, de 1 a 5. E diz assim: Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Assim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: Veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: Também precisa colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então, pastores, líderes de pequeno grupo, líderes da igreja precisam de sua intercessão, né? É extremamente importante. O texto que nós lemos mostra 4 pessoas ali naquele momento. O profeta Zacarias, que estava tendo a visão, o sumo sacerdote Josué, que estava em pecado, o anjo do Senhor protegendo Josué e repreendendo o maligno, e Satanás fazendo oposição e querendo destruir o sumo sacerdote Josué. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Então, o Senhor estava guardando e protegendo o sumo sacerdote. É o Senhor que nos guarda e nos protege. Mas precisamos também da cobertura de oração dos irmãos. Precisamos disso. É preciso pedir ao Senhor nosso Deus discernimento espiritual, palavra de conhecimento, visão aberta para perceber o que está acontecendo no mundo espiritual e com os nossos liderados. Esta é uma grande necessidade dos pastores, dos líderes de pequeno grupo, dos líderes da igreja. Ter pessoas intercedendo por nós, por eles, por nós, né? Atos, capítulo 10, mostra pra gente que oração de intercessão, ela abre portas para a evangelização. No capítulo 10 de Atos tem uma história muito linda, eu gosto muito dessa história. Fala a respeito de Cornélio, né? Atos 10, 9 diz assim: No dia seguinte, quando mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, acerca do meio-dia. Versículo 19. Quando Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito disse: 3 homens vieram procurá-lo. Versículo 20. Levanta-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. 21. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? 22. Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus,
um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo, né? Não faz acepção. 35. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. 44. Quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os envolveu, desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre gentios. 47. Pode alguém se opor àqueles que eles sejam batizados agora, como nós também receberam o Espírito Santo? Então, ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Então, a oração de intercessão abre portas para a evangelização. Não somente para interceder por alguém como o seu pastor, os seus líderes, mas também interceder ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso bairro. E Deus nos levará a pessoas que precisam ouvir da sua palavra. Deus já estava falando com Cornélio, só precisava que o servo do Senhor chegasse até ali e concretizasse todas as outras partes daquela ação, né? Lembra do início da nossa conversa? Cooperar com Deus? Então, a parte de Deus ele estava fazendo na vida de Cornélio, mas precisava que Pedro chegasse ali e fizesse a parte da igreja. Então, a parte de Deus ele vai fazer, mas a nossa parte como igreja também precisa ser feita. O que Pedro estava fazendo quando ele recebeu a mensagem do Senhor? Orando, intercedendo, né? As pessoas podem rejeitar a pregação do Evangelho. Escute isso. As pessoas podem rejeitar a pregação do Evangelho, mas não podem resistir ao nosso amor e às nossas orações. O apóstolo Paulo, sempre que chegava numa cidade, procurava um local de oração. Atos 16, 13 diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali reunidas. O apóstolo Paulo sempre encerrava as suas cartas pedindo à igreja que orasse por ele. Romanos 15, 30 diz o quê? Diz assim: irmãos, peço-lhes que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minhas lutas, orando a Deus em meu favor. Então, o apóstolo Paulo pedia para que a igreja intercedesse por ele. Os pastores e líderes precisam muito de intercessão, de intercessores fiéis, porque muitas vezes eles são surpreendidos por lutas, batalhas espirituais e ataques do maligno, como foi no caso lá do texto de Zacarias que nós lemos. Muitos líderes estão enfrentando lutas nas áreas de saúde, a área emocional, psicológica, área financeira, familiar, batalhas de ordem moral, batalhas internas e externas, né? Muitos líderes estão enfrentando lutas nas áreas de saúde física, foi o que eu falei. Muitos líderes estão caindo por imprudência pelo mau uso da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Os pastores e líderes precisam de uma rede de intercessores fervorosos, perseverantes e fiéis, que orem diariamente em seu favor. Então, ore diariamente pelo seu pastor, pela sua pastora, pelos líderes da igreja, pelo seu líder de PGM, pelos seus líderes em treinamento. Ore pelos nossos governantes. Ore, interceda. É tempo de intercessão, de levantar homens e mulheres que entrem na brecha pela nação, pelo povo. Ore, trabalhe com Deus, coopere com Ele, faça a sua parte como igreja, em nome de Jesus. E em último lugar, nós precisamos, como líderes, nós precisamos e devemos ser escudo de oração para os nossos liderados. Assim como a gente falou que os pastores e líderes precisam de intercessores, os pastores e líderes também precisam ser intercessores. Nós precisamos criar um escudo de proteção sobre a vida da igreja, dos nossos liderados. Moisés foi o escudo de oração.
por Josué e pelo povo de Israel. Enquanto Moisés estava orando, Josué estava no meio da guerra. Nossos liderados precisam diariamente de nossa cobertura espiritual. Você, líder, é cobertura espiritual dos seus liderados. Eu sou cobertura espiritual na sua vida. Você é cobertura espiritual na vida de alguém. Eu tenho cobertura espiritual sobre a minha vida. Nós não podemos nos desvincular uns dos outros. Precisamos cuidar e interceder uns pelos outros. O profeta Samuel disse que estaria pecando se deixasse de orar pelo seu povo. Olha o que diz 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, dizendo Samuel, quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei lhes ensinando o que é bom e correto. O apóstolo Paulo orava pela igreja e sentia dores de parto. A Gálatas 4,19 diz assim: ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuam até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. O apóstolo Paulo orava pelo desenvolvimento da igreja, dos seus discípulos, pelo crescimento deles. E ele orava sentindo dores, como dores de parto. O apóstolo Paulo orava ajoelhado pelos seus liderados. Essa talvez seja a oração mais ousada e poderosa que foi feita pela igreja. Diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder, mediante a seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 14 a 20. Nós somos ensinados a orar fervorosamente com as mãos levantadas. Isso está em 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Os nossos liderados enfrentam constantemente batalhas espirituais, como nós como líderes também enfrentamos. Por isso eles precisam que diariamente sejamos seus escudos de oração em plena vida e família, pela vida e família deles. Então eu te chamo nessa noite a ser escudo de oração de seus liderados, a ser escudo de oração de seus líderes, a ser escudo de oração da sua igreja, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Trabalhar e cooperar com Deus para fazer o que Ele quer fazer nesse tempo, Precisamos de muitos intercessores que orem pelos seus pastores, igrejas, famílias, cidades, nação. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A maior demonstração de amor que podemos dar a uma pessoa é orar por ela. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16, a parte B. Então, a maior expressão de amor que nós podemos dar a essa nação, às pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, a nossa igreja, é orar por eles. Vamos ser escudos de oração nesse tempo. Vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, intercessores, nos colocando na brecha e intercedendo por aqueles que estão à nossa volta. Seja um intercessor, seja alguém que faz a diferença na vida das pessoas, amando, orando por elas. Que Deus nos abençoe, que possamos compartilhar desse momento por meio das perguntas que serão digitadas aí, feitas.
que você possa participar, que você possa ser usado pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.